Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz um desenho aqui e é uma coisa que a gente precisa analisar quando a gente estuda prismas, é qual é a relação entre os meios que esse raio de luz está sofrendo. Se ele está indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o que isso significa? De um meio que tenha índice de refração menor para um índice de refração maior, ele vai se aproximar da normal. Contudo, se ele utiliza de um método como está aqui no desenho, onde ele está indo de um índice de refração maior, que é o vidro, para um índice de refração menor, que é o ar, então ele vai se afastar da normal. Como que eu sei concluir isso? Como que eu consigo ter essa certeza de que ele vai se aproximar ou se afastar? Pela lei de Snell-Descartes, que é essa daqui, ó, N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. Essa igualdade das multiplicações aqui precisa ser sempre igual. Por isso, se eu tenho um N1, né, que é o meio de partida, maior do que um N2, para que isso aqui para que essa igualdade possa realmente ser igual, que eu tenho mais aqui eu tenho menos, então esse aqui vai precisar ser menos e esse aqui vai precisar ser mais. Isso não é no sentido de sinal, é no sentido de comparação, entende? Esse seno aqui vai precisar ser maior do que esse seno aqui, não é que esse aqui vai ser positivo e esse aqui é negativo. Isso aqui é só para indicar que quando a gente sai de um índice de refração maior para um índice de refração menor, esse aqui precisa ser menor do que esse daqui, ou seja, o ângulo de incidência aqui, ele precisa ser menor do que o ângulo de refração. Isso vai nos indicar que, como o ângulo de refração é maior, ele vai se afastar da normal quando sair do meio. E a gente teria a mesma coisa contrária, ó. Se esse aqui fosse menor e esse aqui fosse maior, então, para compensar esses sinais, esse seno aqui precisaria ser maior do que o seno do ângulo de refração, entende? Então, a incidência precisa ser maior do que a refração, e isso indica que no processo o raio de luz vai se aproximar da normal. Então, todas as conclusões que a gente tira é por meio dessa fórmula de Snell-Descartes. Como o índice de refração e o seno do ângulo são grandezas inversamente proporcionais, já que elas estão multiplicando, então a gente entende que quando um é menor, está indo para o maior, então o seno maior está indo para o menor, ou seja, está aproximando da normal porque o valor do seno está diminuindo. Mas quando é do mais para o menos, o seno de incidência precisa ser menor do que o seno de refração. E isso significa que o ângulo de refração vai ser maior, ou seja, vai afastar da normal. A partir disso, a gente começa a analisar aqui na questão. Primeiro, a gente tem um raio azul com amarelo, que forma o verde. Ele está vindo aqui. Como a incidência aqui no prisma ela é perpendicular, por mais que sofra mudança na velocidade, não vai sofrer nenhum desvio. Por isso, tanto o amarelo quanto o azul continuam se propagando na forma de verde. Mas, quando eles chegam aqui nessa superfície de separação, que existe essa inclinação, existe uma normal, existe um ângulo de incidência, elas se separam, tudo bem? Então, ó, o ângulo de incidência vai ser exatamente o mesmo para os dois, tanto o azul quanto o amarelo, que vão estar nesse raio verde aqui, eles terão o mesmo ângulo de incidência com a normal. Lembrando que a normal é o que forma 90 graus com o plano, né? Então, o ângulo de incidência é o mesmo, ó. O seno do ângulo de incidência vai ser o mesmo para os dois. E aqui, quando eles vêm aqui para o ar, a gente tem a informação de que o índice de refração é o mesmo para eles dois. No ar, todas as luzes têm o mesmo índice de refração. Então, a gente diz aqui que o N2 é o mesmo, tudo bem? Então, a gente vai relacionar aqui, ó, o índice de refração do vidro em relação ao seno do ângulo de refração. Como esses aqui são iguais, então, se eu aumento o N1,
eu vou ter um resultado de multiplicação maior. Para que esse resultado de multiplicação seja maior, já que o N2 eu não posso mudar, então eu preciso aumentar o seno de R. E assim a gente vê que esses dois aqui são diretamente proporcionais. E é basicamente o que a gente viu aqui em cima, né? Quando esse aqui era mais, esse aqui também ficou mais. Quando esse aqui era menos, esse aqui também ficou menos. Então, eles sempre vão, esses dois aqui, essa grandeza aqui e essa grandeza aqui, elas vão ser diretamente proporcionais. Por isso, eu sei que o índice de refração maior aqui dentro, que é o azul, ele vai se afastar mais da normal. Ele se aproximaria mais da normal se ele estivesse indo de um índice menor para um índice maior. Daí sim é como a gente estuda, ele se aproximando mais da normal e tudo mais. Contudo, como ele está indo de um índice de refração maior para um índice de refração menor, o azul realmente vai mudar mais. A gente pode falar que, pelo fato do índice de refração dele ser maior, ele vai mudar mais. Só que a gente tem que adequar para a situação que acontece aqui. Como ele está indo do maior para o menor, ele vai se afastar. Então, o azul se afasta mais. Tudo bem? É por isso também que na decomposição do prisma, que a gente tem lá aquele famoso, que virou até capa de CD e tudo mais. A gente tem aqui, ó, quando o raio de luz passa por aqui, primeiro ele fica vermelho e só depois ele fica azul. Por que que isso acontece? Porque o azul, por ter um índice de refração maior, ele refrata mais, tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, o azul se afastando mais da normal, porque o índice de refração dele é maior, tudo bem? Então, por isso mesmo, a nossa resposta aqui vai ser essa, tudo bem? A letra C, com o azul se afastando mais da normal, porque o índice de refração dele é maior. Entende? Ele se aproximaria se estivesse indo no sentido contrário, se estivesse indo do ar para o vidro, mas como ele está indo do vidro para o ar, ele muda mais e se afasta mais.